Estamos de volta com o programa do Serginho. Paulo, bem o que você está falando, a gente vê, a gente conversa com os funcionários hoje e eles falam da alegria de trabalhar, da mudança no tratamento. Como você conseguiu isso? Por quê? Faça uma explanação desse seu método de trabalho, dessa sua intervenção na Santa Casa. Então, Serginho, eu acho que isso vem muito da forma como você conversa e trata os funcionários, né? Eu desde o início tenho dito que a porta aqui da administração ela está aberta a qualquer funcionário para poder estar vindo aqui, conversar, reclamar, enfim, dar sua sugestão, né? E eu tenho feito isso de dia, de noite, né, nos horários que eu estou aqui. Eu sou todo ouvido, né, como se diz na gíria. E eu gosto de falar muito também, viu, Serginho? Mas de qualquer forma eu também gosto de ouvir muito, porque ouvindo a gente aprende, né? A gente ouvindo, a gente consegue, vamos dizer assim, elaborar dentro da cabeça da gente aquilo que a outra pessoa, da forma como ela está se colocando, ela gostaria que fosse o ambiente de trabalho dela. Então eu estou buscando ir ao encontro disso, seja da classe médica, seja dos nossos trabalhadores, né, os nossos enfermeiros, os nossos técnicos, o setor administrativo aqui em cima, né? Então eu tenho ouvido muito, e isso tem ajudado muito na condução desse trabalho. É claro que nós tivemos que fazer várias modificações, e a gente o fez com coragem, né, com tranquilidade, mas com coragem de fazê-lo, porque era preciso. E o que for preciso fazer daqui para frente também nós os faremos, pelo bem da Santa Casa e pelo bem do nosso usuário, que utiliza aqui o serviço. Ainda na questão da intervenção, eu queria te dar alguns números que eu acho que é importante, né? Hoje, a Santa Casa atende, pela porta SUS, nós estamos atendendo uma média de 280 pessoas por dia. Tá? E o plano de saúde, pela porta do plano, nós atendemos uma média de 140 pessoas por dia. Isso significa mais de 400 pessoas por dia, né? O que é um volume razoavelmente grande para uma Santa Casa do nosso porte, né? Um outro dado importante, quando eu assumi, nós tínhamos um médico trabalhando no plano, que é o plano que paga, né? E tínhamos um médico trabalhando no SUS, um clínico de lá e um clínico de cá. No último mês agora, já está fazendo um pouquinho mais de um mês, eu consegui agregar no atendimento ao SUS um pediatra. Então, praticamente todo dia eu tenho um pediatra aqui de segunda a sexta-feira. Esse pediatra era uma reclamação que a gente tinha constante na Câmara, que o pessoal reclamava, e eu acho que agora se solucionou isso. Não, com certeza. O nosso atendimento de crianças aqui é muito grande, né? E hoje, por exemplo, nós estamos com o Dr. Ramon, né? Tem nos ajudado muito, né? Mas são vários pediatras. E tem uma outra questão. Pediatra hoje, como minha mãe diz, é língua de mosquito, né? É uma categoria onde você tem poucos pediatras. Então, às vezes, eu tenho buraco na minha escala. E aí eu tento completar com um clínico. Então, às vezes, a pessoa vem para cá, ela vai encontrar 2 clínicos no SUS. Porque naquele dia, infelizmente, eu não consegui achar no mercado um pediatra que pudesse vir dar plantão. Mas, de qualquer forma, de segunda a sexta, geralmente, 90% dos dias, eu tenho um pediatra atendendo. Nas 12 horas do dia. Das 7 da manhã às 7 da noite, né? Aí à noite é só o clínico que fica, tá? Esse é mais um dado. Um outro dado que eu acho importante dizer para as pessoas que estão nos assistindo, nós assumimos a Santa Casa, o nosso financeiro muito atabalhoado, com muitos problemas. E não que eu já tenha resolvido. Claro que a gente já melhorou um pouco esse método de trabalho. Hoje tem um diretor financeiro que trabalha com a gente, né? Nós, em termos de número, nós assumimos a Santa Casa aí com déficit mensal da ordem de R$250 mil, ou seja, a Santa Casa fatura em torno de 3 milhões, 2 milhões e 900, e tem um déficit aproximado de 3 milhões 150, 3 milhões e 200, o que dá aí uma margem de 250 a 300 mil reais por mês de déficit. Nós fizemos alguns cortes,
nós fizemos alguns cortes, não só de pessoal, como de custo, né? De custo de compra, de material, replanejamento de algumas coisas, distrato de algumas outras coisas que, no nosso entendimento, não eram prioridades naquele momento, e com isso a gente já está conseguindo diminuir essa margem hoje de 250 mil. Né? Uma outra parte dessa margem significa juros bancários. Nós temos uma série de empréstimos hoje pela Santa Casa, nos mais variados bancos, e isso gera um custo do dinheiro que você está utilizando do banco, né? que é o juro. E esse juro hoje está na ordem aí, aproximada de 120 a 140 mil reais mês. Né? Então nós também estamos tentando negociar isso para ver o que a gente consegue baixar disso. Porque quanto mais a gente baixar, mais capital sobra no nosso caixa, para poder atender o dia a dia da nossa Santa Casa. Então, e isso eu estou fazendo também negociação com os fornecedores, tentando realinhar algumas, vamos dizer assim, alguns contratos que a gente tem, principalmente para o plano de saúde. E já falando do plano de saúde, Serginho, que eu sei que você... Eu ia perguntar agora sobre o plano. Como está o plano, que o povo fala tanto que o plano foi vendido, o plano foi isso, aquilo. O que acontece com o plano? Não, o plano é da Santa Casa Saúde, é da sua Irmandade, né? É importante dizer para as pessoas que o plano vai precisar ser separado da Santa Casa no sentido do CNPJ. Hoje é um CNPJ só, é um número só. Como a Santa Casa está deficitária, e o plano ele é superavitário, o plano dá lucro, né? Ele dá lucro que é revertido para a própria Santa Casa. Só que o que acontece quando você está sob o guarda-chuva de um CNPJ só, o que acaba acontecendo? O balanço financeiro da Santa Casa, que é negativo, ele traz o plano para baixo. E a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, não permite isso. A legislação não permite isso. Ou o plano ele é superavitário e nós temos condição de provar isso no balanço que ele é superavitário, ou então teria que fechar o plano. Qual é a solução? A solução é separar o CNPJ. Então nós estamos trabalhando nisso, a ex-administração também já vinha trabalhando nisso, nós estamos aprimorando esses documentos, tá? Para que o plano tenha exclusividade para trabalhar com a Santa Casa de Leme. E, portanto, esses dividendos que porventura o plano tenha, ou seja, o lucro, ele venha e possa ser utilizado pela Santa Casa. Porque o plano, quando foi criado, Serginho, lá atrás, ele foi criado pelas pessoas que lá atrás o criaram com o intuito de dar suporte à Santa Casa, de fazer com que a Santa Casa não dependesse tanto do SUS, como depende. Né? E fazer com que esse déficit fosse cada vez menor. Então nós tivemos momentos em que receita e despesas estavam equilibradas e infelizmente nesse momento não é isso que acontece, e é nesse aspecto e nesse sentido que nós estamos trabalhando, segregar o plano, fazendo com que o plano fique amarrado à Santa Casa, mas ao mesmo tempo atenda às exigências da ANS e, mais que isso, com qualidade, né? Tanto para o usuário do plano quanto para o usuário do SUS, que é o trabalho que a gente vem fazendo lá na porta do SUS. Lembrando, pessoal, que você fez uma explanação para nós na Câmara sobre esse assunto, e vocês foram para uma reunião na ANS, isso, né? E vocês foram intimados, né? Se isso não acontecesse, poderia acontecer do leilão do plano, isso, né? Correto? O leilão do plano seria uma consequência. Na verdade, haveria uma intervenção no plano, que se chama direção fiscal. O governo federal, através da ANS, ia nomear um interventor para o plano, separaria o plano da Santa Casa, ficaria nessa direção fiscal durante um ano. Né? Você vê, a nossa intervenção está sendo de 3 meses e a gente está renovando por mais 3 porque a auditoria não terminou ainda. A ANS já entraria aqui com um ano padronizado, um ano certinho. Ao final desse um ano, dependendo do que ele encontrasse no plano e a forma como ele investigasse o plano, ele poderia propor, olha, o plano ele tem condições, ele pode se manter. Ou o plano não tem condições, então aí sim, deveria ser vendido para
para o setor privado, por exemplo, né? Então é isso que a gente quer evitar. E é nesse sentido que nós estamos trabalhando. Primeiro que o plano precisa continuar sendo dos lemenses, o plano precisa continuar sendo da Santa Casa, para que ele continue dando suporte e alimentando financeiramente a Santa Casa nas suas dificuldades. É esse o trabalho que a gente está fazendo. Lembrando, pessoal, que o intuito da intervenção não é tomar o hospital nem fazer nada. O intuito da intervenção é ver quais os problemas, regularizá-los e devolver a Santa Casa para a Irmandade. Isso, Paulo? Com certeza, é esse o trabalho. Inclusive eu já tive uma reunião com os irmãos aí há um mês atrás, onde a gente muito claramente falou sobre isso, né? Qual vai ser o papel da intervenção? É fazer auditoria, preparar o relatório, que agora a partir do mês que vem a gente vai começar a preparar, e mandar uma cópia desse relatório para a Irmandade, que tem a primeira, vamos dizer assim, responsabilidade de analisar esse relatório e, mediante esse relatório, ela vai ver o que ela vai fazer. Se ela chama novas eleições, afasta a outra mesa de uma forma definitiva ou não, mas isso quem tem que decidir é a Irmandade. Só que junto com a Irmandade, o Ministério Público, através do Dr. Guilherme, já está acompanhando também os problemas aqui da Santa Casa. Eu já estive com ele 2 vezes, né? Eu já fui oficiado, inclusive, por ele. Ele quer uma cópia desse relatório tão logo esse relatório esteja pronto, né? Porque ele vai acompanhar também o desdobramento, assim como nós estaríamos mandando uma cópia para o prefeito municipal e uma cópia para o Tribunal de Contas. E tem uma comissão da Câmara também analisando tudo, né? Você lembrou bem, perfeitamente. A colega de vocês, a Isabel Parolin, é a presidente da comissão, e os 2 membros, né, o Ricardinho e o Juninho, fazem parte. Nós já fizemos aqui 2 ou 3 reuniões, inclusive a Isabel esteve aqui comigo agora esse final de semana. Nós conversamos, ela já, vamos dizer assim, ela tem uma linha de trabalho, que ela tirou lá na comissão, né? E tudo aquilo que ela puder levantar, que eu não vou fazê-lo pela auditoria, porque não faz parte da auditoria, né? Ela deve fazê-lo pela comissão. Então ela está conversando com os funcionários, está conversando com o setor médico, está ouvindo as pessoas, né? As reclamações, está conversando com os usuários, né? A gente também está passando uma série de contratos aí que a Santa Casa tem com os seus prestadores de serviço, para que eles também possam analisar, e ela vai ter o relatório dela, enfim, o Ricardinho e o nobre vereador Juninho, né, vão fazer o relatório, e esse relatório, evidente, também, com certeza, vai ser encaminhado para a Câmara Municipal, assim como eu também vou encaminhar o meu relatório para a Câmara, e uma cópia para o Ministério Público, a Isabel já tinha me dito, e uma cópia aqui para a Irmandade, para que a Irmandade, mediante o relatório da Câmara, também possa fazer a sua avaliação e aí tomar as suas providências. Isso é muito bom. A gente vai vendo que está tudo sendo feito com muita transparência. Bom, vamos para o nosso intervalo e já voltamos com o nosso último bloco com o nosso amigo Paulo Rovai.